A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central e tem um componente importante de autoimunidade, ou seja, células do sistema de defesa do nosso organismo acabam, por algum motivo, atacando determinadas estruturas que compõem células do sistema nervoso central, danificando essas células, levando à morte dessas células, o que compromete o funcionamento do sistema nervoso central. Essa doença pode afetar tanto o cérebro quanto a medula espinhal, não afeta os nervos que são do sistema nervoso periférico, e existe uma tendência de uma evolução que pode seguir três padrões diferentes. De início, de modo geral, essa doença se manifesta com ondas de aparecimento e agravamento de determinados sintomas e, com o tempo, esses sintomas tendem a diminuir, então existe essa oscilação de aparecimento de sintomas e diminuição desses sintomas. Existe, com o tempo, uma tendência aos sintomas irem permanecendo cada vez mais, ou seja, de não haver uma regressão total ou quase total, como nas fases iniciais da doença. Em alguns casos, que são a minoria, essa doença começa a se manifestar e os sintomas vão progressivamente se agravando ao longo do tempo, sem essa oscilação de agravamento e remissão, diminuição dos sintomas. A esclerose múltipla ela pode afetar tanto a parte motora do sistema nervoso central quanto a parte sensitiva, o que significa que os sintomas que essa doença pode produzir são extremamente variados, tanto em termos de localização como da característica do sintoma. Então, o sintoma mais comum é uma diminuição de força, um cansaço generalizado, mas nem todas as pessoas têm essa manifestação logo no início. Outras manifestações que podem ocorrer em qualquer fase da doença são manifestações sensitivas, ou seja, diminuição ou perda de determinado tipo de sensibilidade numa determinada área do corpo, ou, pelo contrário, o aumento da sensibilidade e o aparecimento de dor, mesmo com estímulos que normalmente não desencadeiam dor. E a dor pode ser também espontânea e pode ter qualquer característica, como sendo uma dor aguda, tipo pontada, uma dor tipo queimação. Também pode haver dor como se fosse um choque numa determinada área do corpo, ou então uma diminuição da sensibilidade, como, por exemplo, um formigamento de determinada área. De modo geral, a esclerose múltipla não vai afetar o corpo como um todo no mesmo momento. As lesões que aparecem no sistema nervoso central podem ter diversas localizações ou pode ser uma lesão única e, a partir do nível dessa lesão, tanto na medula espinhal quanto no cérebro, e em determinadas estruturas do cérebro, é que vai haver uma relação com os sintomas que vão aparecer. A parte motora afetada pode não ser só relacionada com a força muscular, e acaba gerando um sintoma de fraqueza, muitas vezes generalizada, mas o nervo óptico pode ser afetado dentro do cérebro e, com isso, então, a pessoa pode ter alterações visuais e até mesmo perda da visão. A parte motora também está relacionada com a articulação da fala, com a capacidade da deglutição, e tudo isso também pode ser afetado. A musculatura respiratória pode ser afetada, prejudicando a capacidade de oxigenação do sangue, gerando então uma insuficiência respiratória. Existem algumas características que são bastante marcantes dessa doença, que é aquilo que a gente pode observar através dos exames de imagem, principalmente a ressonância magnética do sistema nervoso central, seja do encéfalo ou da medula espinhal,
e que mostram determinadas lesões como se fossem placas afetando determinadas áreas dessas estruturas do sistema nervoso. Com o tempo, essas placas podem regredir ou outras placas podem aparecer em alguma outra área do sistema nervoso, gerando então um acúmulo de sintomas e outras manifestações que vão se somando. O que se sabe da formação dessas placas é que existe um componente inflamatório muito importante. Essa doença, que é considerada como tendo um fator autoimune importante, ou seja, de ataque de células do sistema de defesa contra estruturas do sistema nervoso central, é mais comum em mulheres, é 4 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e pode afetar pessoas em qualquer faixa etária, embora seja mais comum a partir dos 20 até os 45 anos, e as doenças autoimunes, todas elas são mais comuns em mulheres do que em homens. E o que se sabe até agora é que células do sistema de defesa, que são linfócitos B, que produzem anticorpos, e linfócitos T, são erroneamente ativados para atacar uma determinada substância que existe no sistema nervoso central, que é chamada de mielina. A mielina é uma substância que se forma em células que são chamadas de oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles formam uma espécie de capa no prolongamento dos neurônios. Então, os neurônios, para se comunicar nos circuitos do cérebro, eles emitem prolongamentos. Uma boa parte dos neurônios do sistema nervoso central contém uma espécie de capa que faz com que o impulso elétrico dentro desse prolongamento principal, que é o axônio, ele tenha uma velocidade muito maior. E isso é muito importante para o funcionamento adequado e a coordenação de diferentes áreas do cérebro que são responsáveis pela captação e processamento de todas as informações do nosso corpo e do ambiente, para que a gente possa ter uma resposta mais adequada possível, tanto da parte cognitiva quanto da parte motora, através da análise também de todos os elementos sensoriais que nos circundam. Então, esses linfócitos B e linfócitos T, por algum motivo, são estimulados e conseguem penetrar através dos vasos sanguíneos que envolvem o sistema nervoso central, atravessam a parede desses vasos sanguíneos, o que não é uma coisa fácil. Os vasos sanguíneos do sistema nervoso central, eles têm uma característica de uma barreira muito forte para evitar justamente o contato das células do sistema nervoso central, do cérebro e da medula espinhal com substâncias tóxicas, com células que possam ser prejudiciais à sobrevivência das células do sistema nervoso central, e isso é chamado de barreira hematoencefálica. Então, a barreira que existe dos vasos sanguíneos, ela é rompida na esclerose múltipla, e então essas células de defesa conseguem penetrar no sistema nervoso central e começam a atacar a mielina, que é a substância produzida pelos oligodendrócitos para formar essa capa que envolve o prolongamento dos axônios, o prolongamento dos neurônios, que são os axônios. Então, essa capa do prolongamento dos neurônios vai sendo danificada, ela vai sendo destruída e, ao mesmo tempo, vai havendo um processo inflamatório nessa região. Essas células, linfócitos B e linfócitos T, acabam ativando uma série de células que existem dentro do sistema nervoso central, que, sendo ativadas, vão atrair mais células de defesa para o local e vão estimular uma reação inflamatória. Então, algum estímulo externo faz com que linfócitos B e linfócitos T penetrem no sistema nervoso central e comecem a destruir essa chamada bainha de mielina em volta do prolongamento dos axônios, dos neurônios, e então esses prolongamentos vão ficando mergulhados numa reação inflamatória que causa lesão nessas células que produzem a tal bainha de mielina, os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos vão morrendo e esse prolongamento
do neurônio, os axônios, eles vão encolhendo. E à medida que eles vão encolhendo, eles vão perdendo a conexão dos circuitos. E com isso, então, aquela estrutura onde a lesão está acontecendo começa a não funcionar direito. Os neurônios têm a sua atividade bloqueada, já que eles não conseguem mais se conectar de uma maneira adequada dentro desse circuito que está então danificado. Ao longo da doença, existe uma fase, muitas vezes, principalmente nos estágios mais iniciais da doença, que existe uma certa remissão das manifestações e da própria lesão inflamatória. Então, existe uma tentativa do organismo de diminuir essa reação inflamatória e, com isso, os oligodendrócitos remanescentes que não morreram conseguem voltar a produzir parcialmente, não da maneira normal, essa capa de mielina em volta dos axônios. Por isso, então, existe uma regressão parcial da lesão nos exames de imagem e também uma regressão, muitas vezes parcial, dos sintomas que o indivíduo estava apresentando. A partir do conhecimento de toda essa dinâmica, se conseguiu identificar que tipo de células são essas, que tipos de linfócitos são esses que têm essa capacidade de penetrar no sistema nervoso central e atacar os oligodendrócitos, a bainha de mielina e provocar então a disfunção neurológica. E não é só uma disfunção. A regressão desses prolongamentos dos axônios, dos neurônios, também acaba levando à morte de muitos desses neurônios. Então, no final de algum tempo, essa lesão começa a ser irreparável, ou seja, o dano sofrido por esse tecido do sistema nervoso central acaba sendo um dano irreversível. E não é só a parte motora e sensitiva do sistema nervoso central que pode ser afetado pela esclerose múltipla. O córtex cerebral e outras estruturas mais abaixo do córtex, que é a camada mais superficial do cérebro, que está em grande parte, principalmente na região frontolateral do cérebro, está relacionado com as funções cognitivas, ou seja, atenção, raciocínio, memória, juízo crítico. A velocidade desse processamento inicialmente vai sendo prejudicada, então todas essas funções cognitivas começam a ser prejudicadas lentamente, mas à medida que o tempo passa e que a lesão se agrava, vai havendo então um déficit cognitivo progressivo, ou seja, a esclerose múltipla pode levar a um quadro de demência ao longo dos anos, embora isso nem sempre aconteça, porque depende da doença afetar justamente a parte do cérebro que é responsável pelas funções cognitivas. Então, existe um tipo específico de linfócito T que parece que é o mais importante para desencadear a esclerose múltipla e que é chamado de linfócito T auxiliar 17. O linfócito T auxiliar do tipo 17 ele produz determinadas substâncias que têm então um papel muito importante de alterar a permeabilidade dos vasos sanguíneos do sistema nervoso central, permitindo que não só esses linfócitos, mas outras células de defesa consigam atravessar a parede dos vasos sanguíneos no sistema nervoso central e alcançar, então, os oligodendrócitos e provocar o dano no prolongamento dos neurônios e acaba, então, levando à morte dos neurônios. Já se sabe, através de uma série de pesquisas, que diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da esclerose múltipla e agora já se sabe, inclusive, que vários fatores, alguns são fatores até relacionados com a alimentação, têm a capacidade ou de aumentar a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17 ou diminuir. Os fatores que levam a uma diminuição da atividade dos linfócitos T auxiliares 17 têm um efeito benéfico na evolução da doença. Já aqueles fatores que aumentam a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17 têm um efeito prejudicial. Isso tudo foi testado
em modelos da esclerose múltipla provocada em animais. Com relação aos fatores de risco que estão relacionados, um que já se reconhece há bastante tempo é o tabagismo. E já se descobriu que não é só o consumo do tabaco na forma de cigarro, mas também o, o uso de narguilé, ou seja, não é só o tabaco na forma de cigarro. Outros materiais usados nessa outra forma de inalação de fumaça também têm relação com o risco de desenvolver esclerose múltipla, assim como a poluição atmosférica e a poluição ambiental. Não por outro motivo, um outro fator que está relacionado com o aumento do risco de desenvolver esclerose múltipla é a pessoa viver em grandes metrópoles, que são justamente locais que têm maior poluição atmosférica. Um outro fator que também se reconhece há muito tempo é que pessoas que vivem em regiões mais distantes da linha do Equador, ou seja, as partes mais próximas dos polos, têm um risco maior. Isso teria alguma relação com a exposição maior ou menor da população à radiação solar. A radiação solar é importante para a formação da vitamina D ativa no nosso organismo. Então, acredita-se que a deficiência de vitamina D também esteja relacionada com o aumento do risco. Não é um fator causal. Esses fatores são fatores que levam ao aumento do risco. Não é porque uma determinada pessoa tem deficiência de vitamina D que ela vai desenvolver a esclerose múltipla, mas são fatores que vão se somando para aumentar o risco. Essa questão da distância, né, do local onde a pessoa vive, da região geográfica onde a pessoa vive, a distância com relação à linha do Equador, nem sempre é um fator que se observa, às vezes é o contrário. Então, nos Estados Unidos se observa isso. As pessoas que moram no norte do país, na região ali, na altura de Chicago, por exemplo, têm um risco muito maior de desenvolver esclerose múltipla do que as pessoas que vivem na região sul dos Estados Unidos. Porém, quando a gente pega a Itália, por exemplo, que é um país que vem tendo um aumento muito grande, muito significativo da incidência de esclerose múltipla nas últimas décadas, a incidência é maior na parte sul da Itália, nas ilhas da Sardenha e da Sicília, que ficam mais perto da África e que tem um clima mais quente, em comparação com o norte da Itália, que fica lá perto da Suíça e que tem um clima mais ameno. Uma outra diferença geográfica muito importante é que a incidência de esclerose múltipla é muito menor nos países asiáticos e na África. É muito maior nos países desenvolvidos ocidentais. E isso sempre leva a gente a pensar na possibilidade de que hábitos de vida, e não a genética das pessoas, estejam responsáveis pelas doenças onde essa diferença é percebida. E, de fato, vários estudos têm apontado para isso. Um outro fator importante é a história familiar de esclerose múltipla. Cerca de 10% das pessoas que desenvolvem esclerose múltipla têm algum parente que também desenvolveu. Isso mostra que existe uma participação, ainda que pequena, de uma predisposição genética para desenvolver essa doença. E algumas descobertas têm sido feitas nesse sentido do risco genético e que são bastante interessantes. Depois eu vou abordar a principal delas. Existe um outro problema neurológico que é uma síndrome chamada de mielite transversa, e a mielite transversa é muito mais rara do que a esclerose múltipla, mas tem manifestações muito parecidas. A diferença é que a esclerose múltipla pode afetar o cérebro e a medula espinhal, ou seja, qualquer parte do sistema nervoso central, inclusive cerebelo, tronco cerebral, enquanto a mielite transversa não afeta cérebro e cerebelo, afeta exclusivamente a medula espinhal. Mas ela afeta de uma maneira que pega todo o trajeto desde a parte anterior da medula, na região afetada, até a parte posterior
da medula espinhal. A parte anterior da medula espinhal está relacionada com a função motora e a parte posterior está relacionada com a função sensitiva, que traz a informação de todos os nervos para o sistema nervoso central processar. Então, o que acontece? Na mielite transversa vai existir sempre manifestação motora e sensitiva, ou seja, algum déficit de força, né, ou uma paralisia de uma determinada parte do corpo, acompanhada de alteração da sensibilidade, perda de sensibilidade ou excesso de dor ou de sensibilidade, e isso vai ser dependente do nível da medula que foi afetado. A partir daí vai haver alteração numa determinada área do corpo. As pessoas que desenvolvem mielite transversa, no exame de imagem, elas têm, essa lesão aparece de uma maneira muito similar àquilo que ocorre na esclerose múltipla. A diferença é que a esclerose múltipla afeta áreas menores. É até possível afetar a parte anterior da medula e a parte posterior, mas de modo geral existem pontos menores de alteração, de formação dessas placas inflamatórias na esclerose múltipla. E na mielite transversa não, é toda a parte da anterior à posterior da medula que é afetada. Mas o processo é muito parecido. Existe um infiltrado inflamatório, existe destruição da bainha de mielina em volta do prolongamento dos neurônios, em volta dos axônios, e existe então a morte desses neurônios com o tempo. Tanto a esclerose múltipla quanto a mielite transversa não têm um tratamento adequado, embora existam vários medicamentos, e que têm um custo altíssimo, por sinal, que têm a capacidade de retardar a evolução da doença, mas eles não têm a capacidade de reverter danos ou de provocar melhora clínica. Isso às vezes fica meio confuso na cabeça das pessoas, porque a própria esclerose múltipla ela evolui em ondas, né? Então tem momentos que está pior, tem momentos que está melhor. Os sintomas pioram e diminuem com o tempo. Então existe essa oscilação. E aí quando a pessoa faz o tratamento, pode entrar numa fase de diminuição dos sintomas e a pessoa acha que o tratamento provocou a regressão das manifestações. E, na verdade, esses tratamentos que são com drogas imunomoduladoras, que modulam a atividade do sistema imunológico, não têm a capacidade de combater os sintomas, e sim diminuir o processo inflamatório, diminuir a recorrência da doença, e com isso é lógico que existe uma possibilidade da doença não se agravar como se agravaria sem o tratamento, e quando existe uma regressão dos sintomas, é mais fácil que eles não voltem a recrudescer num determinado prazo. Mas isso está muito longe de ser chamado de um tratamento eficaz. Além do que, essas drogas têm muitos efeitos colaterais, inclusive um tipo de dano cerebral que estruturalmente é muito semelhante também com a esclerose múltipla. Existe um processo inflamatório progressivo e que leva a uma lesão neurológica gravíssima, porque afeta uma área maior do cérebro do que aquilo que normalmente acontece nos quadros de esclerose múltipla. Existem alguns outros fatores que também podem contribuir para o risco de esclerose múltipla, como algumas infecções, principalmente pelo vírus Epstein-Barr, que é um dos agentes infecciosos da mononucleose infecciosa, que também é popularmente chamada de doença do beijo, e que a pessoa tem uma infecção de garganta que pode durar cerca de um mês e, de modo geral, com gânglios linfáticos aumentados no pescoço. A pessoa pode ter um pouco de febre, mal-estar, mas não é uma doença que seja considerada grave. Porém, existe um aumento significativo do risco de desenvolver esclerose múltipla em pessoas que tiveram essa infecção. Então, esses dados são os mais importantes com relação ao problema do desenvolvimento da esclerose múltipla, e é interessante a gente verificar
que muitas pesquisas têm sido feitas agora na modulação da atividade das células de defesa a partir de fatores que interferem especificamente naqueles linfócitos T auxiliares do tipo 17. Então agora já se sabe, por exemplo, que as gorduras saturadas na alimentação, especialmente o ácido láurico. O ácido láurico é uma molécula de gordura que compõe 50% do óleo de babaçu e do óleo de coco. Ele também tem ali em torno de 50% na formação das gorduras saturadas do óleo de palma ou de dendê. Esse tipo de gordura ativa os linfócitos T auxiliares do tipo 17 e com isso existe um risco dessas gorduras funcionarem como um fator de predisposição ao desenvolvimento da esclerose múltipla, mas já se sabe que essas gorduras acabam interferindo na evolução da doença, agravando a evolução da doença. A alimentação rica em glicose também está relacionada com o aumento da atividade desse tipo de linfócito, assim como o excesso de sal na alimentação. E a gente vê que no mundo ocidental existe uma tendência cada vez maior de se aumentar o consumo de alimentos industrializados, muitos dos quais usam óleo de palma e várias gorduras saturadas na composição desses alimentos. E isso então pode estar relacionado com essa incidência muito maior de esclerose múltipla no Ocidente do que na Ásia e na África. O mesmo vale para o excesso de sal. A gente sabe que a alimentação ocidental também está cada vez mais rica em sal. Existe muita campanha para se reduzir o teor de sódio nos alimentos industrializados. Porém, existem também aqueles outros fatores que diminuem a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17, que através disso poderiam ser benéficas na diminuição do risco ou, inclusive, no tratamento da esclerose múltipla como um fator a mais de proteção. Os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato, que são formados na flora intestinal a partir de determinados nutrientes que não são absorvidos, e essas substâncias então são esses ácidos graxos, gorduras de cadeia curta, e principalmente o butirato e o propionato, eles são absorvidos pela mucosa intestinal, caem na corrente sanguínea, conseguem penetrar no tecido do sistema nervoso central e diminuir a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17, tanto os que estão fora do sistema nervoso central quanto que já estão lá dentro. A disbiose, que é uma alteração da flora intestinal normal, é uma coisa que acontece nos indivíduos com esclerose múltipla, e por isso acredita-se que a disbiose, quer dizer, uma alteração para pior da flora bacteriana intestinal, possa contribuir na formação da doença esclerose múltipla. Existe uma outra substância que também inibe a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17, que é o stigmasterol. O stigmasterol é uma molécula parecida com o colesterol, mas que é de origem vegetal. Então essas substâncias são chamadas de fitosteróis, são substâncias assemelhadas com o colesterol, mas que no nosso corpo não são utilizadas da maneira que o colesterol é. E o stigmasterol ele é encontrado principalmente no óleo de soja e no óleo de canola, dois óleos de uso culinário, e sabe-se que esses óleos vegetais aumentam a produção de butirato, dessa gordura de cadeia curta lá no intestino, e contribui então, provavelmente através desse mecanismo, para a diminuição da atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17. A alimentação
que tem uma quantidade normal de calorias, mas que tem restrição de colesterol, também leva a uma diminuição da atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17. Ou seja, como o colesterol é uma substância presente em alimentos de origem animal e a alimentação ocidental está cada vez mais rica em alimentos de origem animal, que convencionou-se chamar de proteína animal, como se só tivesse proteína na carne, ovo, leite e queijo, mas a gente sabe que também tem colesterol, gordura saturada, e tudo isso também parece que contribui para a ativação dessas células que são responsáveis por desencadear o processo autoimune na esclerose múltipla. O jejum intermitente, ele também diminui a atividade dos linfócitos T auxiliares tipo 17, assim como os antioxidantes polifenólicos, que são substâncias presentes nos alimentos de origem vegetal, única e exclusivamente, e alguns deles também são consumidos como suplementos nutricionais. Entre alguns medicamentos, existem alguns também que são usados para outras finalidades e que já se descobriu que eles têm efeito de diminuir a atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17. E talvez esse fosse um caminho a se experimentar para tentar interferir de uma maneira mais branda nessas células do sistema imunológico sem causar efeitos colaterais muito importantes, como os tratamentos atuais acabam provocando. Então, a partir de todo este conhecimento, fica cada vez mais claro no meio científico de que talvez seja possível interferir não só na diminuição do risco de desenvolver esclerose múltipla através de uma série de fatores que fazem parte do hábito de vida das pessoas, e já que a genética tem um peso relativamente pequeno nessa questão, e é bem provável que, através de alguma interferência em determinados pontos específicos, principalmente esse do excesso de atividade dos linfócitos T auxiliares do tipo 17, seja possível alcançar um tratamento mais eficaz para a esclerose múltipla, para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.